Opa, pessoal, lê aqui e vamos falar então sobre, finalmente, Sonic 3. Vamos lá, recapitulando, Sonic 1, um filme ruim, mas tinha a qualidade necessária. Ele é um filme muito mais importante, com uma qualidade boa para a época que foi lançada, mas um filmezinho fraco. O 2 já é um up muito significativo, que deu aquele voto de confiança que melhorou a percepção do filme 1. Pelo menos é isso que eu sinto. E o 3 é incrível. O 3 é um filme incrível. Então vamos falar um pouquinho sobre Sonic 3 e sobre a jornada do filme. Primeiramente, não é o Sonic. E segundamente, não sou fã da franquia, por incrível que pareça. Sonic não é algo assim que, oh meu Deus, olhei um Sonic, filme do Sonic, eu não sou a criança do El Shadow, cara. Não sou, não gosto, né? Pra você ter noção, eu sou muito mais emocionado com o Jim Carrey, para vocês terem noção, do que com a franquia Sonic. Eu estava muito mais deslumbrado, virando uma criança, ao ver o Jim Carrey atuando, ver o Jim Carrey feliz, porque eu conheço a trajetória do Jim Carrey, conheço a filmografia do Jim Carrey. Jim Carrey, Terry Crews e Jack Chan. Triade dos meus atores que mais se ressonam comigo. Então, ao eu estar falando que é um filme bom, é um filme divertido, pode ter noção que não é um fã falando. Alguém que, meu Deus, olha essa referência aqui do Metal Sonic, olha essa referência aqui do Knuckles falando isso. Não, sem dúvida não. E eu nem acho, de fato, na minha percepção, que a franquia dos filmes do Sonic sejam feitas para fã. Por quê? Eu não sou mega fã, mas eu consumi um pouquinho de Sonic. E esse Sonic não tem nada a ver com o Sonic dos jogos e das HQs. O Tails tá até melhor. O Knuckles, acho que é a versão definitiva do personagem. Eles conseguiram pegar um Knuckles burrinho, mas não idiota igual o Sonic Boom, mas com um aspecto de personalidade. Ele é muito mais alguém literal, muito mais alguém tipo que veio de um outro mundo, de uma outra época, mega cínico, diferente, não burro, o que é muito interessante pro personagem. E outra coisa que eu não vejo a franquia Sonic como algo tipo feito única e exclusivamente para fã, que é o próprio Robotnik. O Jim Carrey não é o Robotnik, não é o Eggman, é o Jim Carrey, é o Eggman do Jim Carrey. Esse Eggman, se não fosse o Jim Carrey, seria a pior adaptação de todos os tempos. Ninguém reclama do Jim Carrey, porque o Jim Carrey é maravilhoso. É aquela coisa que eu falo, adaptação, quando não é fiel, só será bem falada se for do mesmo nível ou melhor que o original, indiscutivelmente. E é isso que é o Jim Carrey. Então, essa franquia não é unicamente pensada para o mega fã, ela é para o fã casual, para criança. E como foi uma franquia que o fandom, não é o que eu quero, mas eu vou abraçar, por causa do primeiro filme, o pessoal aceita muito as mudanças. E esse terceiro filme é exatamente isso. Só por eles terem mudado o dublador do Shadow, tirando do Keanu Reeves, dublador do Keanu Reeves, mostra o quanto eles estão alinhados a fazer o que os fãs querem, mas os fãs não são aqueles fãs chatos igual os fãs de Star Wars. Eles querem ver, eles aceitaram ver algo diferente, mas eles querem algo feito minimamente, entre aspas, com carinho. Então vamos falar finalmente sobre o Sonic 3. O Sonic 3 é basicamente a adaptação do arco do Shadow e da Maria. E é simplesmente o arco mais dramático e pesado do Sonic, né? Não vou falar que porque é o que eu lembro, mas talvez tenha algum outro nas HQs. Ah, gente, dica, eu não joguei nenhum jogo do Sonic a não ser o Sonic Unleashed. No máximo que eu assisti é um resumo da história, pra vocês terem noção. Então, como que eles adaptariam esse arco super pesado e dramático no filme 3, sendo que é um filme para a família? Simples, deixa subentendido. E deixa o tom do filme todo leve. Porque a criança não vai sentir o peso, mas se o adulto prestar atenção, ele vai sentir o peso das palavras. Tornando esse filme quase um Pixar. Quase um Pixar. Quase. De um filme bom pro adulto e bom pra criança. Infelizmente, ele só é um bom filme infantil. Tá bom, gente? Por que, Lê? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a narrativa do filme. Lê, os diálogos do filme são muito expositivos. Isso não é um problema. Lê, como assim? Eu já falei aqui lá no meu vídeo de Hero Inside. Filme e obras infantis não quer dizer obras ruins, obras sem profundidade. Usam o baixo senso crítico da criança para fazer lixo, né? Fazer produto lixo, não. Filme infantil é apenas uma narrativa visual e uma narrativa, mesmo escrita, mas na cara. Posso dar um exemplo da primeira cena
da primeira cena, o diálogo do pai com o Sonic. Você acha que o Sonic precisava... Aquela cena, visualmente, se você tira o diálogo daquela cena, sem nenhum diálogo, você, como adulto ou jovem, precisaria de algo a mais para entender o que aquela cena quer dizer? Não, não. Mas criança não tem ainda o senso crítico totalmente lapidado. Assim como tem adultos que são abobados, que não conseguem pegar, não conseguem ter uma boa interpretação. Só que criança, o espectro de crianças nesse nível é muito maior. Então você precisa fazer com que o filme fique, entre aspas, mais gritado, porque as crianças, entre aspas, são mais surdas que os adultos. Só isso. E para você fazer um bom filme infantil você faz um filme que ele é mais gritado, mas que esses gritos não incomodem os adultos. E Sonic 3 é quase perfeito nisso. Quase perfeito. Mas infelizmente ele não é perfeito. Então vamos falar o que faltou para esse filme ser perfeito, porque provavelmente você vai ver uma crítica de alguém que não é fã, ou você vai ver a crítica de alguém que é muito fã, aí fica nesse meio termo. Então eu vou com alguém que tá no meio termo. O que faltou? Simples. Faltou estabilidade. Como assim? É simples. Pegue a piada do Knuckles zoando com o Tails. E nem precisa ser do Knuckles com o Tails, do ajudante do Robotnik com o Tails, falando, você é fofinho. Cara, são piadas que além de fazer rir, são desenvolvimento dos personagens. Estão desenvolvendo os personagens. São piadas que é engraçado e desenvolve, cria uma dinâmica e uma interação divertida entre os personagens. Aí a gente tem aquela cena chata da invasão com os humanos. Olha que cena chata. Por quê? E por que Lê, você tá falando isso? E por que eu citei do Rocha e do Tails? Para você ver o quanto o problema desse filme não é os humanos, mas o problema é que os humanos, o pai e a mãe, são personagens que sofreram muito no primeiro e no segundo filme. Que são personagens desinteressantes, são personagens chatos, são personagens que só estão ali e precisam estar ali para ser o vínculo emocional. E pelo primeiro filme ser ruim e o segundo filme não ter consertado o primeiro filme, acho que nem dava para fazer isso, no terceiro filme eles não tinham tempo para desenvolver mais as características do pai e da mãe para eles virarem bons personagens. Até mesmo porque o Rocha, um personagem que também foi extremamente sucateado, fizeram um arcozinho dele interessante, que ressona com o Robotnik, que ressona com o Ivo, com o avô do Robotnik, e deram uma personalidade simples para ele, funcionou. Aí você tem a família principal humana, não funciona. É chato, é muito chato. Porque eles forçam, que eles precisam forçar. E isso acontece por quê? Porque os humanos, ao contrário do ajudante do Robotnik, precisam ser sérios. Eles precisam, o pai precisa, tanto ser aquele que no começo dá aquele ótimo conselho pro Sonic, que vai ressonar a La Maria, sabe? A La Marta do Superman, por exemplo. Tem uma piada quando isso acontece, né? Ao mesmo tempo que ele precisa ser esse mestre, esse sensei, esse professor, esse pai, ao mesmo tempo tem que ser o pai bobão. E adivinha, não funciona. Por que, Lê? Não porque ser o mestre e ser bobão não funciona. Temos o Po, temos o Uguay. O problema é que você precisa de uma escrita melhor. Você precisa gostar mais do personagem. O personagem precisa ter mais carisma. Os personagens, o pai e a mãe, não são mais bobalhados porque eles são assim. É porque eles precisam ser assim. Porque senão, os personagens humanos, pai e mãe, apareceriam apenas para ser a lição de moral. E isso tiraria o tom leve que o filme quer ter. Então, eles preferiram, ou a gente faz esses personagens sem só parecendo que o pai e a mãe estão entrando no filme para dar um sermão na criança e indo embora, ou eles precisam ser mais divertidos. Então, eles quebraram a mãe como a racionalidade, como controle, como controle mesmo, e o pai como o bobão, o alegre. Só que aí, quando você junta os dois lá, não funciona, né? Mas aí que entra entre ser o bobão com momentos sérios ou só ser sério, para esse filme, pro terceiro filme, eles tomaram a decisão correta. Porque o filme já é grande. E eles não poderiam, eles também não acham que eles conseguiriam consertar esses dois personagens em apenas um filme. Ficaria ainda mais chato. Lê, eles poderiam ter consertado numa série, não tem isso. Os personagens são estruturalmente, desde que eles apareceram, problemáticos. O que eles fizeram no terceiro filme é usar esses personagens problemáticos, ou não tão engraçados, não tão empáticos, não tão bons, porque a gente não tá lá pra ver eles, estamos lá pra ver o Sonic e a família, até o Rocha,
conseguiu fazer isso e eles não conseguiram, então vamos usar ele da forma mais inteligente possível. E foi o que eles fizeram. Eles conseguiram. O pai e a mãe conseguiram não ser um problema, ser algo passável. Conseguiu conectar o sofrimento do Sonic com o sofrimento do Shadow. Conseguiram ser divertidos o suficiente para que eles não se tornassem igual o casamento, por exemplo, ou a estrada do primeiro filme. E conseguiram conectar o começo do filme com o final do filme, conectando com a palavra família, que é a temática principal do filme. Funcional. Nada incrível, mas funcional. Sem dúvida a parte mais fraca do filme, mas a parte mais fraca do filme é uma parte funcional. Muito bom. E torna passável. Aí que entra aquela coisa de ser um filme infantil extremamente passável e divertido. Agora vamos falar um pouquinho sobre algo que poderia ser melhor. O filme não tem uma conexão entre as cenas tão boa. O corte do filme. A direção e a fotografia do filme são ótimas, mas o corte não é bom. Um exemplo direto, quando o Shadow e o Sonic estão indo pro laser, lá, defender o laser. Eles estão indo na diagonal. E no próximo corte eles estão indo de baixo para cima. Isso é só um exemplo, isso acontece no filme inteiro. E na conexão lógica do roteiro. Você tá entendendo? Era só faltar vocês colocassem, literal, ao invés de eles estarem indo na diagonal, eles curvando, como se tivessem cortado, porque o filme é muito longe, para mostrar ele indo de baixo para cima. Falta isso. E isso é só para você ter uma noção que não, isso aí, nessa cena não incomoda, mas nas outras incomoda. Vamos dar mais um exemplo. A cena onde eles estão dando a desculpa para não usar a Esmeralda Mestre e as 7 Esmeraldas. Que muitos falaram que era uma desculpinha. Eu achei uma ótima desculpa desperdiçada. Como assim? É simples. Vamos lá. Como que você... Qual era o intuito dessa cena? Jogar as esmeraldas de escanteio para não usarem elas e só usar no final. E quando o Sonic fosse usar, gerar um conflito entre a família. Essa era a intenção. Não foi tão bem executado. Foi muito jogado, foi muito rápido. E isso não precisava ser feito desse jeito e podia consertar com uma piada. Olha que loucura, podia consertar com uma piada e com um diálogo. Vamos refazer a cena rapidinho para você entender que essa cena exemplifica toda a falta de sutileza que poderia estar mesmo no filme infantil. Ao eles estarem falando que eles não iriam usar a Esmeralda, eles poderiam, ao invés de falar, a gente decidiu que ela é muito poderosa, não, poderia falar, nós decidimos, prometemos que só usaríamos as esmeraldas quando estivéssemos prontos. Nós ainda não estamos prontos e demos pro Knuckles proteger a Esmeralda Mestre. Nem a gente sabe, só ele sabe. Olha que interessante, mudar o ainda não estamos prontos. Olha que interessante, apenas essa frase já mudaria o choque lá no próximo do filme. E o Knuckles englobaria com uma piada de exatamente, eu destruirei todos que tentarem roubar a Esmeralda, independente, e eu destruirei todos os inimigos que tentarem pegar essa Esmeralda, até mesmo vocês, se vocês tentarem pegar a Esmeralda. Aí o Sonic e o Tails pensariam, pô, mas é que a Terra inteira tá proibida, a Terra inteira tá em perigo, acho que a gente poderia abrir uma exceção. Aí olhariam pro Knuckles, eles falam, não, nós ainda não estamos prontos, mas a gente pode estar pronto. Aí o Knuckles completaria com a piada, exatamente o que o inimigo diria, mas nós somos os seus amigos, Knuckles. Exatamente o que os inimigos diriam, completando com uma piada. Por quê? É uma piada, seria um momento engraçado, conectaria que o Knuckles é um ser extremamente... Ele prometeu, ele vai cumprir, independente do que acontece, poderia conectar com a cena do Sonic ainda não lidando bem com o trabalho em equipe, poderiam colocar o Tails ainda com medo, olha só, colocando o Tails ainda com medo, cogitando usar as esmeraldas, mesmo sem eles estarem prontos, tudo isso em uma piada, pouco texto, que quando o choque deles aconteceriam, teria muito mais impacto, porque o Knuckles falando que ele confia no Sonic, dado aqui ele falou que não confiaria lá no começo, mesmo que em forma de piada, ressignificaria aquela cena e tornaria ela muito mais simbólica, muito mais pesada, com a mensagem muito mais sutil. Ou seja, uma cena, vários motivos acontecendo. E isso, eu tô falando, isso é muito, muito simples, tá, gente? Isso não ficaria pesado e melhoraria a piada, literal, melhoraria a piada. Olha que eu não sou meu Deus, piadista. É simplesmente a noção tonal média das conexões entre os filmes. Só isso já melhoraria bastante, tá bom? Mas isso em vários detalhezinhos no filme. Só que aí a gente volta pro arco do Shadow. Só você pegar o arco do Shadow. O vidro da Maria desenhando no vidro.
como os flashbacks são colocados, que eles podem vir do nada, mas eles vêm com a motivação por causa do espaço-tempo. Você vê o pensamento do Shadow e ele sendo manipulado pelo avô, o avô manipulando o Robotnik, tudo isso sutil, bem feito. Que mesmo que o personagem mais fraco desse filme, que é o avô, ainda é um bom personagem. Porque mesmo que ele esteja basicamente jogado de canto, porque o foco ainda é o Robotnik original, não o avô, você entende exatamente o que ele está fazendo. Que é um, entre aspas, suicídio coletivo. Exatamente. Isso poderia ser melhor também. Só que o filme já é tão denso, tem tanta coisa, que se o avô fosse um vilão, a lá megalomaníaco, o ritmo leve que tem no filme seria estragado. Se você gostaria que o Ivo Robotnik, o avô do Robotnik, fosse mais vilão, mais maluco, ou mais parecido com os jogos, você estraga o estresse tonal, tá bom? Você tá pedindo para um Dora Aventureira pegar uma AK-47 e atirar. Para consertar esse Ivo, eles precisam de mais tempo, mais desenvolvimento, o que tornaria o filme ainda mais longo, e infelizmente é aquilo. É muita coisa. Não ficou perfeito. Mas dada tudo que eles conseguiram atochar dentro do filme, funcionou perfeitamente. E o arco do Shadow, o arco dramático, e até mesmo a forma que ele luta, como ele pega a moto, como ele bate, até mesmo a forma que a identidade e a narrativa visual do Shadow funciona, é muito bom mesmo. Muito divertido. Agora vamos para o Robotnik. O arco do Robotnik e do Rocha para conseguir um amigo, para valorizar o seu ajudante. O avô é fraquíssimo. O avô é fraquíssimo. Ele é sucateado por causa do Eggman principal. E mesmo que isso poderia ser um problema, não é um problema. Por quê? Porque isso não é feito de mistério. Já era óbvio que isso ia acontecer. E ele só fez, não, eu tô aqui, vou fazer isso daqui, ninguém merece mesmo aqui. E eles são... É uma relação que funciona. É uma relação divertida. E o Jim Carrey está simplesmente arrasando, se divertindo. É muito bom ver isso. Eu, como fã de Jim Carrey, eu acho que são cenas espetaculares. As cenas dele dançando é a coisa mais galhofa, mais pastelão e mais divertida que eu já assisti nos últimos anos. Não é a lá Ace Ventura, mas mesmo assim é divertido. Funciona muito, tá? É uma cena espetacular. E, entre aspas, vergonha ali é que funciona demais. Você assiste dando um sorrisão muito bom mesmo. E aquilo que eu te falei, todo o arco dramático está focado no Shadow. O Ivo Robotnik, ele é galhofa igual o Jim Carrey, igual o Robotnik principal. E é pra isso mesmo. Se você não gostou, tudo bem. Não queira que um filme infantil se dobra você que é um intruso nesse filme. Você tem que se desdobrar, não o filme, ok? Então, critique o filme dentro das suas capacidades, não do que você quer. E funciona demais. O arco do Sonic funcionou demais, tá? O arco do Sonic funcionou demais. O Tails tá sucateado. O Knuckles continua roubando a cena. O Tails tá sucateado comparado ao Sonic e ao Knuckles, porque o Knuckles tem tão pouca cena quanto o Tails, mas pelo Knuckles tem uma personalidade própria. Ele se torna muito mais pesado, as interações dele, e eles precisam resolver isso no Tails. Eles precisam desenvolver essa ala da tecnologia do Tails mais forte, né? Eles vão ter que tirar os humanos no filme 4, tá? Eles precisam desenvolver mais o Tails, e o tempo do Tails tá comido, porque o Tails ele não é tão inventivo quanto o Knuckles. Então ele precisa de mais tempo, porque ele é menino gênio. Então ele precisa de mais tempo do que o Knuckles, porque o Knuckles ele é mais espalhafatoso, ele não precisa de tanto tempo. Faltou tempo pro Tails. E vamos falar agora de um dos auges que me fez voltar a ser criança quando eu tava assistindo no cinema, me fez voltar a ser criança quando eu tava assistindo em casa para fazer o vídeo, que é a luta do Super Sonic. Mal feita o seu início, tá? Desculpa, eu acho que eles deveriam ter achado uma desculpa melhor do que o que eles fizeram para fazer o Sonic e o Shadow se transformarem em Super Sonic, tá? Eu preferiria muito mais. O que aconteceu lá, tocou no Sonic, tirou as dentes de esmeralda, voltou, forçou demais, tá? Forçou demais. Eu não sei o que teriam que fazer, tá? Porque o Link dele já aparecia com o Super Sonic, porque ele fez sentido, mas eu acho que tinha que ter algo melhor. Por exemplo, o Sonic, ele tá com muita raiva, ele tava deixando a energia dele vazar
da transformação. E o Shadow, como é muito parecido com ele, acabou se ressonando e acabou se transformando também, porque o Sonic deixou a energia vazar. Ou o Sonic, sem querer se transformaria, por causa que ele estaria com muita raiva. Seria algo melhor do que foi feito. Tirando isso, que luta boa, divertida, é a coisa mais Dragon Ball, entre aspas, live action, porque não é live action. Só funciona porque são seres antropomórficos. É a melhor luta de CGI, de superpoderes do cinema, tá? CGI realista, né? Vamos falar assim. Melhor que o Ultimato, melhor que Thanos, melhor que tudo. É melhor. A escala de poderes, as lutas, as energias, tanto dos dois juntos, quanto deles dando os poderes contra os robôs. Mesmo muito bom. Extremamente divertido. Você volta a ser criança. Você vê lá, literal, um Dragon Ball live action. O mais próximo de Dragon Ball que a gente tem. E isso é incrível de se assistir. É muito divertido, é muito maneiro. Entendeu? Se o filme fosse pior, se ele não fosse tão bem feito, só tivesse essas cenas de bom, eu falaria, vale muito a pena. Aí você corre, o filme é bem feito, bem concatenado, os arcos dos personagens são bem feitinhos, o filme é uma puta de uma experiência. Deu vontade de eu ser mais cabreiro com o Sonic, de eu ser mais fã do Sonic, pra eu sentir uma catarse muito maior, né? As crianças que estão gritando no cinema, eu queria sentir algo mais parecido com o que eu tive ao assistir Dragon Ball Super Broly no cinema. Ou do que eu assisti quando eu assisti Super Hero no cinema. Não. É menos, mas é parecido. Então, já fico feliz só por ter algo parecido com a minha franquia favorita. Incrível. A cena do sacrifício. Cara, eu gostaria que tivesse algo mais na cara. Falei de sutileza o tempo todo, mais na cara de que o Sonic se transformou primeiro porque ele já estava transformado antes, né? Lê, dá pra interpretar? Dá pra interpretar, sim. Ou seja, o Sonic se destransformou primeiro do Shadow, e o Shadow teve que se sacrificar, entre aspas. Né? A gente sabe, né? A gente já vai ter 4 com o Robotnik, que a gente sabe que não vai, né? A menos que vinha de outra linha temporal, mas não me importa. Do porquê ele se transformou primeiro. Então ele já tava mais desgastado do que o Shadow. Lê, mas dá pra interpretar sim. Daria, mas o filme não é sutil, gente. O filme não tem sutileza em toda a sua camada para justificar essa interpretação, que torna essa interpretação automaticamente uma hiperinterpretação. Eu estou hiperinterpretando. Meu filme não me deu ferramentas para ter essa interpretação. Eu estou, entre aspas, corrigindo esse erro, justificando o Sonic ser destransformado primeiro, porque já estava mais desgastado, porque já estava transformado antes do Shadow, entendeu? Mas a cena é bonita pra caramba. A cena do Rocha, cara, como que os caras conseguiu pegar um dos personagens mais que é o Rocha, e, pô, em poucas cenas, em poucas falas, em poucas coisinhas, ficou funcional. Fizeram funcional. Muito bom, né? E a Lua, cara, você sabe, né? Você sabe. Eu vou mijar na Lua! Ai, ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não foi a melhor piada do filme, a melhor piada é o machismo. Não tem como. Seria legal mais piadinhas bem feitinhas assim, bem sagazes. Só tem uma piada sagaz no filme inteiro, mas ainda assim foi legal. Se tivesse mais piadas nesse filme, sagazes desse jeito, alinhar entre o infantil e o, entre aspas, adulto seria melhor bem feito. Mas ainda assim, eu vou mijar na Lua! Muito bom, bom demais. Muito, cara, tipo, não é a melhor piada, mas incrível. E vamos falar então sobre a cena pós-crédito do Metal Sonic. Primeiro, medo. O arco do Metal Sonic na HQ é uma das melhores coisas do arco do Sonic. O problema é, nós já vimos várias cópias. Se nós temos várias cópias do Metal Sonic, talvez ele seja reduzido a um Minion, que vai ter a gente não ter o arco de humanização e a percepção do Metal Sonic da sua, entre aspas, humanidade e da sua alma das HQs nos filmes. E eu fico um pouquinho triste, né? Eu tenho mais impacto com o arco de humanidade do Metal Sonic do que com o arco do Shadow. Tá, gente? Eu tenho mais. Pra você ter noção, da bagaceira. Eu ficaria muito triste se o Metal Sonic fosse reduzido a Minions, como ele foi reduzido nessa parte aí. Mas, tudo bem. É só uma preferência minha. Preferência minha, mas o que a gente tá precisando é, agora, no Sonic 4, nós precisamos de um vilão. Um vilão mesmo. Não tivemos vilão no primeiro filme, no segundo filme, nem no terceiro filme. Nós precisamos de um vilão. E eu não sei como eles vão fazer isso, tá?
Nem que seja aqueles vilões do Sonic, mal por ser mal, igual do Unleashed, vou destruir o mundo. Não, né? Um vilão, aí o Robotnik vão ter que se unir de novo, ou o Robotnik vai estar tentando usar esse vilão, um ser cósmico, mas precisa de um vilão. Precisamos de um vilão no filme 4. Eu acho que talvez a gente tenha isso, principalmente porque usaram Metal Sonic. Agora, vamos falar da Amy e o futuro dela. Lê, você gosta da Amy? Eu adoro a Amy. E eu adoro a jornada da Amy, tá? Eu acompanho a Amy desde ao pedido dela envelhecer no Sonic Comics, pra você ter noção, tá bom? Então eu gosto da Amy. Tanto a versão maluca pelo Sonic, quanto a versão mais guerreira dela. Tanto quanto a versão Sonic Boom. Eu não lembro de uma adaptação da Amy principal que eu não tenha gostado. Então eu gosto da personagem. Então, ó, gente, eu adoraria que nesse mundo aqui, nesse filme, invertessem do Sonic indo atrás da Amy. Tipo, primeiro amorzinho. Você não tem noção o quanto eu adoraria. E a Amy fugindo do Sonic. Cara, nem que de primeiro momento, tá? Nem que de primeiro momento. Adoraria isso. Adoraria muito, principalmente porque é algo verdadeiramente novo. E, se não for agora, não é nunca, tá? Porque combina. Lê, mas no Sonic Boom tem um pouquinho disso. Não, Sonic Boom é paródia, tá? Sonic Boom é paródia. Agora, o designer dela, que fofinha. Nossa, queria ter uma pelúcia. Pô, a Amy ficou fofinha demais. Normalmente, eu nunca vi a Amy assim, como fofinha, tá? Mesmo que o design dela seja para ser fofinha, mas misturou fofinha com força. Perfeito. É a Amy, pô. Como é que pode, poxa? E a cena dela aparecendo na lua mijada, cena boa. A fotografia desse filme, principalmente com a referência espacial, é boa demais, tá? Boa demais. A fotografia do filme é boa demais. Tornando assim Sonic 3 cinema absoluto. Lê, quem não vai gostar do filme? Muito difícil, tá? Muito difícil você não gostar do filme. Tudo que eu falei aqui é muito mais eu pegando no pé do filme, que não é algo assim, meu Deus, ruim de fato, porque são erros que eles conseguiram minimizar esses erros por causa dos erros passados. Então isso, só nisso, o erro é impressionante, pra você ter noção. Tem momentos dramáticos, tem momentos sérios, tem momentos de piada e tem luta boa. Então desde o crítico ele vai gostar, desde o casual ele vai gostar, e o fã vai se deleitar. Vai ser maravilhoso. Eu só vejo um arquétipo de pessoa não gostando, que é o arquétipo que já não gostava. O arquétipo purista. O arquétipo que não gosta desse Sonic, que não tem nada a ver com os jogos. Que não gosta do Knuckles, não tem nada a ver com os jogos. E ainda não conseguiu tolerar o Sonic estar no Meu Amigo Monstro. Ainda no formato do Meu Amigo Monstro. Né? Que é na Terra. A gente não quer Terra, queremos Green Hill. Não queremos uma nova lore do Sonic. Queremos a lore dos jogos. Isso aí eu entendo bastante. Eu acho que esse arquétipo de pessoa, agora depois do 3, eu acho que eles estão 100% sem argumentação. Principalmente que mesmo com os erros do filme, ainda são erros impressionantes, dado a complexidade absurda do que eles fizeram e do que eles conseguiram consertar. É simples, gente. Se eu fosse dar uma alegoria para os filmes, pensa num puta de um diretor. Agora transforma esse diretor em um construtor, em um pedreiro. Agora dá para esse pedreiro, o melhor pedreiro do mundo, um terreno bem feito, um terreno liso, aterrado, bonitinho. Ele vai fazer o quê? Uma casa 10. Uma casa maravilhosa. Agora dá para esse mesmo diretor que fez uma casa maravilhosa, um terreno baldio, com areia, sem aterramento, tudo caindo, uma casa, uma estrutura já podre, caindo toda. Fala, constrói a partir disso. O que sai? O que você acharia que ele, pegando uma casa completamente destruída, um terreno completamente destruído, e fazendo uma casa funcional, ou ele pegando um terreno maravilhoso, incrível, e fazendo um palácio? Um palácio. Ele vai lá e faz um palácio. O que é mais impressionante para você? Dado esse contexto. É isso assim que eu vejo o Sonic 3, basicamente. Não é perfeito. Mas mesmo a imperfeição dele me deixa feliz.